Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que eu postei sobre ele lá no Instagram um tempinho atrás. Pra quem não segue, é Vanity101, eu vou deixar ele aqui embaixo também. E o vídeo vai ser todo sobre a minha Eurotrip, todos os detalhes, tudo que eu fiz. Eu não vou conseguir falar muito de preço, de hotel e tal, porque faz muito tempo que eu paguei por quase tudo. E eu não vou me lembrar exatamente, mas o que eu me lembrar eu vou falar pra vocês. E eu vou falar dos passeios, eu vou falar do que eu recomendo, do que eu não recomendo. Espero que o vídeo fique bom, eu espero que se você assista, você se anime com ele, pra você ir também, porque eu adorei a minha viagem e eu super recomendo pra todo mundo. Primeiro eu vou contar pra vocês mais ou menos a história da minha Eurotrip. Eu combinei com uma amiga minha há um tempão que a gente iria juntos. E o nome dela também é Ana Carolina, Ana Carolina e Ana Carolina. E a gente é filha de pais que são muito amigos, a gente sempre se conheceu e a gente sempre sonhou com essa viagem. Então chegou esse ano, a gente falou, é agora, vamos lá, era o ano que a gente sempre combinou que ia ser. E calhou do meu irmão e da minha irmã do intercâmbio também estarem lá nessa época. O meu irmão já estava certo de ir, a minha irmã acabou se animando porque ele ia, eu também ia e tal. E a gente se encontrou com uma amiga nossa, que ela também era intercambista junto comigo e ela mora na Itália, e com dois amigos meus que são de Chicago também. Agora que vocês entendem mais ou menos o contexto, o roteiro da minha viagem não foi o mais ideal, porque a minha amiga foi antes, eu tive que encontrar ela num lugar e eu tive que terminar com ela no lugar que ela queria terminar. E depois eu acabei voltando mais pro sul da Europa, pra Itália, pra encontrar com os meus irmãos. Mas foi tranquilo, não foi tão ruim e não sairia tão mais barato se eu tivesse feito de outra forma. Mas se você não tiver essas obrigações, talvez você não queira fazer uma viagem exatamente na ordem que eu fiz a minha. O primeiro lugar que eu fui foi a Croácia. Eu encontrei ela lá porque ela tinha ido ao Ultra, mas eu não podia ir porque eu tinha prova no fim de semana do Ultra. Foi uma morte lenta, mas tudo bem, eu vou algum dia ainda. E nós fomos pra Hvar, que é uma ilha na Croácia. E a ilha é linda. Eu fiquei lá 3 noites. Eu cheguei no final de um dia, fiquei mais 2 dias inteiros e depois na manhãzinha cedinho eu já fui embora. Eu acho que foi o tempo perfeito pra eu ter ficado por lá. Eu não necessariamente ia querer ficar mais tempo. Depois nós fomos pra Grécia. Nós passamos uma tarde em Atenas e mais 3 dias em Ios, que é uma ilha. E eu também achei 3 dias lá ótimos. Não tinha necessidade de ficar mais, mas menos também ia ser triste. E depois, o último lugar que eu fui com ela foi Amsterdã. E Amsterdã a gente ficou 3 dias inteiros, eu ficaria 4 dias inteiros. Tem muita coisa pra fazer, é linda a cidade, eu adorei. E uma coisa que a gente não fez, porque não era a época do ano certa, era ir no Campo das Tulipas e ver os moinhos de vento e tal, que isso levaria mais um dia, por isso que eu gostaria de ter ficado mais. Daí ela foi embora e eu fui pra Itália encontrar com os meus amigos. A primeira parada na Itália foi Milão. Eu fiquei 2 dias em Milão. Eu não gostei tanto de Milão. Assim, eu acho que 2 dias tá mais do que bom. Se der pra ficar um dia inteiro, por mim já tá ótimo. Não foi o meu lugar favorito. Depois, todos nós fomos a Cremona, que não é uma cidade exatamente turística, mas é a cidade da minha amiga. A gente ficou 2 dias lá e foi ótimo. Eu até gostaria de ter ficado mais um dia. Eu gostei muito de Cremona, bem mais do que eu gostei de Milão, o que é estranho. E depois nós partimos para Florença. Em Florença nós tivemos uma noite e a metade de um dia. E eu ficaria mais tempo, eu gostaria de ter ficado um dia inteiro em Florença. Só que como a gente montou a nossa viagem não deu. Só que lá tem muita coisa pra ver, é muito lindo e realmente vale a pena pelo menos um dia inteiro. Se você quiser ficar 2, fique 2, seja feliz. De Florença nós fomos pra Veneza. Em Veneza eu também gostaria de ter ficado mais tempo. Fiquei igual a Florença, uma noite e metade de um dia, quase o dia inteiro. Mas Veneza foi a minha cidade favorita, era o lugar que eu mais queria conhecer e eu gostaria de ter uns 2 dias lá pra ver tudo, conhecer tudo, mas também eu acho que mais do que 2 dias é excessivo e cansa. A última parada foi em Roma, nós passamos quase 3 dias em Roma e eu acho que 3 dias lá é super válido, tem bastante coisa pra ver também, é uma cidade linda e eu também me diverti muito lá. Agora que eu já contei pra vocês o itinerário da minha viagem e mais ou menos quanto tempo eu fiquei, eu vou contar pra vocês os programas que eu fiz em cada lugar, o que tem pra ver, o que tem pra fazer e o que eu recomendo. Na Croácia, o mais legal pra fazer de dia é pegar uns passeios de barco, pra você conhecer outras ilhas da região, as cavernas da região, que são as áreas mais bonitas. Ficar em Hvar, a ilha que eu tava, durante o dia,
não tem tanta graça. Eu acho que as praias de lá não são tão boas. As praias melhores são dessas ilhas mais desertas e paradisíacas, e tem várias cavernas lindas pra conhecer. Eu adorei. Nos 2 dias que eu fiquei lá, a gente fez passeio de barco e valeu muito a pena. À noite tem balada, tem festa, tem restaurante, tem uma vida noturna bem animada. Em Atenas, o que eu recomendo fazer é ir à Acrópolis e ao museu. Foi basicamente o que eu vi, porque eu não tive muito tempo na cidade. Mas eu sei também que as lojas das multinacionais, apesar da crise, estão todas abertas. E eu achei o preço barato, então se você tiver tempo pra passar em alguma loja e você tiver com vontade, vale a pena. Em Ios, a ilha que eu fui na Grécia, tem 2 passeios muito legais. O primeiro também é um passeio de barco para você conhecer as ilhas, os corais, e é lindo, vale muito a pena também pegar esse passeio de barco. Eles todos são um pouquinho caros, mas você pode pegar um barco privado, você pode pegar um barco de grupo, dependendo da sua necessidade os preços podem variar. E outro passeio que eu acho que foi um dos dias mais legais da minha viagem foi um dia que eu, a Aninha e mais 3 amigas dela que a gente encontrou por lá, a gente tinha se programado para encontrar. Nós alugamos quadriciclos e fomos para as praias mais distantes da ilha pra gente conhecer a cidade inteira, a ilha inteira, eu não sei muito bem, de quadriciclo. E ela é toda deserta, é toda vegetação natural, tem umas paisagens lindas, dá pra ver as praias de cima, os oceanos, porque a cidade é toda montanhosa. E nossa, foi lindo, sério, foi absurdo. Foi um dos passeios mais legais que a gente fez. À noite em Ios, a vida noturna é muito movimentada. Tem vários restaurantes, vários bares e algumas boates. Depende do que você quer, do que você gosta, você consegue encontrar, tipo, a sua tribo. E se você quiser só ficar festejando mais cedo e dormir cedo, você pode. Se você quiser ir até as 8 da manhã, você pode. As boates são muito legais, toca muita música boa, tem muita gente. A única coisa ruim que eu achei em Ios, dentro da boate, é que tinha muita gente novinha, assim, sei lá, de 16 anos. Eu já tenho 19. E aí foi meio estranho. Mas nos bares tinha umas pessoas de 19, 20 anos, tava um pessoal que era mais eu. Em Amsterdã a lista de coisas pra fazer é infinita. Tem a casa da Anne Frank, que é linda. Tem o Rijksmuseum, o Stedelijk Museum, não sei falar esse nome tudo. Tem o Museu do Van Gogh, tem a Heineken Experience. Tem o Vondelpark, que é legal de caminhar pra conhecer, porque é lindo lá dentro. Você também pode fazer passeios de barco pelos canais, se você quiser, que a gente não fez, porque a gente já tava meio satisfeita de barco, a gente tava a viagem quase inteira em barco. E é claro, se for a sua praia, tem as coffee shops que estão em toda a cidade, é legal, então vai lá, seja feliz, não sei. E a vida noturna de Amsterdã eu não tenho muito pra dizer pra vocês. Como a gente tava saindo há uma semana sem parar e chegando todos os dias 8 da manhã, a gente em Amsterdã resolveu que a gente queria acordar cedo e aproveitar o dia, ao invés de ficar saindo pra balada e no dia seguinte não estar disposta pra ver os museus e as coisas que a gente queria conhecer. Em Amsterdã também tem muito comércio, tem todas as lojas internacionais. Eu só achei um pouquinho mais caro do que na Grécia, e óbvio que como agora o euro tá caro a beça, eu não consegui comprar muita coisa. Mas se você quiser, se o euro melhorar quando você estiver assistindo esse vídeo, não sei, vale a pena checar as lojas porque tem muita coisa. Em Milão, a parte do Duomo foi a parte que eu achei mais bonita. Essa parte realmente vale muito a pena conhecer. Tem tipo um shopping super chique com as lojas de marca todas que a gente passa na vitrine e fica, um dia vou ter dinheiro pra comprar isso. Mas é $1 trilhão e óbvio que você nunca vai ter o dinheiro. Mas vale a pena olhar as vitrines, são lindas as lojas. E por enquanto tá havendo a Expo em Milão. Então todos nós fomos e foi uma noite muito divertida, a gente se divertiu muito mesmo. Os pavilhões são lindos. E atualmente esse realmente seria o único motivo pelo qual eu voltaria a Milão, mas não vai ficar lá pra sempre, então não sei. Cremona, eu vou falar porque eu fui, então eu vou dar dicas. A gente foi ao Museu do Violino, a gente subiu as escadas pro topo da catedral, pro topo do Duomo de Cremona, e a gente também foi pra tipo o country club da minha amiga, a gente foi à piscina, fomos ao Rio, então foi bem legal. A Florença também tem muita coisa pra fazer. Algumas das minhas recomendações são a Piazza della Signoria, a Ponte Vecchio, a Piazza Le Michelangelo
E o Davi, a estátua do Davi, que infelizmente a gente não teve tempo de ir porque tava uma fila gigantesca e a gente não tinha essas horas todas pra ficar na fila. Mas se você vai com um pouquinho mais de tempo, vale muito a pena conhecer, porque deve ser lindo. A gente viu a réplica, mas eu queria ter visto de verdade. Em Veneza, o que eu mais recomendo é que vocês passeiem pelas ruelas, que vocês conheçam todos os cantinhos da cidade e vejam as vitrines das lojas. Muitas são super únicas e excêntricas. A gente viu uma que vendia só livros antigos, então tinha uma edição da Alice do País das Maravilhas de 1920, tinha todas as primeiras edições de Harry Potter. Eles eram caríssimos, mas eram lindos e vale a pena você olhar e chorar, sabe? O passeio de gôndola também é super caro, mas o passeio de gôndola também vale muito a pena. Ele é um pouquinho caro, mas eu acho que você tá lá, é a sua oportunidade de fazer isso. E é a coisa mais característica de Veneza que existe. E a gente foi e a gente se divertiu muito, então eu recomendo pra todo mundo. Em Roma também tem muita coisa pra ver. O primeiro é válido passar uma tarde inteira no Vaticano, ir ao museu, ir à igreja de São Pedro, a Basílica de São Pedro, eu não sei, eu não sou muito religiosa, me desculpem, mas é lindo de ver, é artístico e, pô, é muita história em um lugar só, então é super legal de conhecer. Outro lugar muito lindo também é o Coliseu, que pra mim vale a pena ir de dia e entrar, e também ir à noite pra ver ele iluminado. A gente tava ficando num lugar muito perto, então a gente foi fazer os dois. A gente também foi até a Fontana di Trevi, mas ela tá em obra agora, então não deu pra ver quase nada, mas eu queria me sentir a Lizzie McGuire no filme. E a gente tava ali perto, então a gente chegou até lá, deu uma olhadinha, mas eu imagino que quando tiver livre, deve ser a coisa mais linda do mundo, porque mesmo cheia de andaime, eu já achei super linda. Outro lugar bem legal é o Panteão e a Piazza di Spagna, que são todos tipo pertinho um do outro e pertinho ali da Fontana di Trevi. Nessa região tem várias ruas de comércio super famosas, super charmosinhas, com várias lojas internacionais, algumas locais, lojinhas de souvenir. Então é uma área legal pra você fazer umas comprinhas, sentar num restaurante, almoçar, etc. Em relação à hospedagem, nos primeiros lugares que eu fui, eu fiquei em hostel. Como éramos só eu e a Ana, não valia a pena ficar num hotel ou alugar um apartamento, ia sair muito mais caro do que ficar em um hostel. Então em VAR nós ficamos em um hostel chamado The White Rabbit, em Atenas nós ficamos em um hostel chamado Athens Backpackers, em Ios nós ficamos em um hostel chamado Far Out, e em Amsterdã nós ficamos em um hostel chamado Stay OK Vondelpark. Eu achei todos eles bons, todos eles limpos, seguros, as pessoas no meu quarto eram razoáveis na medida do possível, e eu recomendo todos eles, senão não estaria falando o nome deles aqui no vídeo. Mas na Itália, como eu tava com um grupo de 6 pessoas, nós alugamos apartamentos pelo Airbnb em todas as cidades e também deu super certo. Eu confiaria, eu também alugaria se eu tivesse num grupo grande, eu recomendo pra vocês. Eu amo o Airbnb, eu acho o melhor serviço. Tem uns apartamentos super lindinhos, os donos normalmente são simpáticos, são solícitos. Em todos os lugares que a gente pediu, a gente pôde deixar a mala guardada até um pouquinho mais tarde pra gente passear e não ter que ficar carregando, então deu super certo. Apesar de não poder dar pra vocês exatamente o preço de tudo, eu vou falar pra vocês como foi o dinheiro em cada lugar mais ou menos, o que eu levei e tal. Eu levei um cartão de crédito, eu levei um cartão de débito que eu podia fazer saque se eu precisasse, e eu levei uma quantia em dinheiro que eu ganhei de presente de aniversário da minha avó e dos meus pais. Na Croácia e na Grécia, a maioria dos lugares só aceitava pagamento em dinheiro. Em 2 dos 3 hostels que eu fiquei, inclusive, você só podia pagar em dinheiro, não podia pagar em cartão. E nos bares, os passeios de barco, todos eles preferiam um pagamento em dinheiro, então eu acabei usando bastante dinheiro nesses lugares e pouco cartão. Em Amsterdã, em quase todos os lugares eu usei o cartão de crédito, foi bem tranquilo. E na Itália eu alternei, eu usei um pouquinho do cartão de crédito, eu usei um pouquinho do cartão de débito e eu usei um pouquinho do dinheiro porque a viagem estava acabando, então eu queria, tipo, gastar o dinheiro, especialmente o dinheiro do cartão de débito, para eu não precisar voltar com uma quantia presa nesse cartão. E outro detalhe é que na Grécia a moeda não é euro, então uma boa dica é quando você chegar no aeroporto, você ir numa casa de câmbio e já trocar, porque é um dos lugares que você deve conseguir o melhor câmbio. Nas ilhas o câmbio é um pouquinho mais caro. E o último tópico que eu vou falar pra vocês é em relação a transporte. Tanto na Croácia quanto na Grécia eu peguei ferries.
Na Grécia foi bem tranquilo, porque a viagem de ferry durou tipo 1 hora e meia, mas na Grécia a viagem demorou 6 horas, 7 horas e foi interminável, foi bem chato, balançou bastante. Então, se você vai pegar um ferry que seja tão longo, mas você puder optar tanto financeiramente e tanto, sabe, se realmente essa opção existir de você pegar algum outro tipo de transporte, eu recomendaria um outro tipo de transporte ao invés do ferry. Eu nem sei se tem, mas foi meio chato pra mim. Da Croácia pra Grécia e da Grécia pra Amsterdã, da Croácia pra Grécia, da Grécia pra Amsterdã e de Amsterdã pra Itália, eu peguei aviões. A gente achou que ia ser o método mais eficiente, o melhor, sem ter que ficar trocando de trem 50 vezes ou pegando ferry, trem, trem, ferry, ferry, trem, trem, ferry, etc. A gente julgou que ia ser mais rápido, que provavelmente sairia mais barato. A gente voou pela Vueling, que é uma companhia low fare, mas que foi bem tranquila, não teve nenhum problema. E pela KLM, que foi ótima, eles deram um maior serviço de bordo maravilhoso numa viagem de, sei lá, 3 horas, mas que também foi mais cara do que viajar pela Vueling, por exemplo. E na Itália, a gente viajou de trem pra todos os lugares. Eu achei o trem mais caro do que eu esperava. Tipo, eu sei que na minha passagem Milão-Roma eu paguei 80 euros, mas realmente era um trem de alta velocidade. Se você quiser pegar um trem de baixa velocidade, que a gente fez Veneza-Roma, se eu não me engano, é bem mais barato, acho que saiu 25 euros. Só que mesmo assim eu esperava que os de alta velocidade fossem ser um pouquinho mais baratos, não sei. Mas todos eles são bem tranquilos, são confortáveis. Todos eles eu acho que tem restaurante a bordo, então se você precisar comer alguma coisa e tal, são limpinhos, são super seguros. Então, gente, eu acho que isso é tudo. Eu espero que esse vídeo tenha ficado claro pra vocês. Eu espero poder fazer mais vídeos assim no futuro, porque eu quero fazer mais viagens desse tipo, meio mochilão, indo pra todos os lugares. E eu espero que você tenha se animado a fazer um também. Foi super legal na minha viagem, deu tudo certo. Eu conheci muita coisa e eu queria só voltar pro começo e poder viver ela todinha de novo. A minha última dica, mais ou menos, é escolha bem as pessoas que você vai viajar. Tenha uma certa intimidade com elas, porque você vai estar passando muito tempo ao lado dessas pessoas. E tempo de espera, tempo de trem, tempos chatos. E meio que tente ver se essas pessoas têm o mesmo interesse que você, que se elas vão chegar no lugar e vão estar tipo na mesma vibe. Óbvio que não vai ser 100%, então você também tem que aprender a ceder quando você viaja com essas pessoas, com amigos ou até com namorados, porque não é sempre a sua vontade que vai prevalecer. Às vezes vai ser a vontade da outra pessoa e você vai acabar fazendo o que ela quer e vai se divertir. Ou não, mas eu também tenho certeza que ela vai ceder algumas vezes pra você. Então pra viagem ser boa e não ter brigas, eu acho que o espírito esportivo é necessário. Então é isso, gente, acabou, eu vou parar de falar por aqui. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui e também nos siga no Instagram pra você poder ver quando a gente postar vídeos novos ou fotos, ou até mesmo poder comentar e me dar sugestões de vídeo, como algumas meninas fizeram pra esse vídeo aqui acontecer. Um beijo e até a próxima!